Os samurais estão entre os guerreiros mais famosos da história, mas a verdadeira história deles vai muito além das espadas, armaduras e duelos retratados nos filmes. Eles não surgiram como guerreiros lendários da noite para o dia. Sua origem está ligada à formação do Japão medieval, quando o poder do imperador começou a enfraquecer e grandes famílias passaram a disputar terras, influência e autoridade. No início, os samurais eram guerreiros a serviço de nobres, protegendo propriedades, cobrando impostos e lutando em conflitos locais. Com o tempo, esses combatentes se tornaram uma classe poderosa, respeitada e temida, capaz de controlar não apenas os campos de batalha, mas também a política japonesa. A palavra samurai vem de uma ideia ligada ao serviço, pois esses guerreiros serviam a um senhor, conhecido como Jimyo. A lealdade era um dos pilares de sua identidade para um samurai. Servir ao seu mestre com coragem, disciplina e honra era mais importante do que a própria vida. Mas apesar da imagem romântica de guerreiros perfeitos e sempre nobres, a realidade era muito mais complexa. Os samurais podiam ser extremamente disciplinados, cultos e leais, mas também participaram de guerras brutais, disputas sangrentas e jogos de poder que marcaram profundamente a história do Japão. Durante séculos, o Japão viveu conflitos entre clãs rivais, famílias poderosas lutavam pelo controle de terras, castelos e rotas comerciais. Nesse cenário, os samurais se tornaram essenciais. Eles dominavam o uso do arco, da lança, da espada e da estratégia militar. Ao contrário do que muitos imaginam, a katana nem sempre foi sua principal arma no campo de batalha. Durante muito tempo, o arco e a lança foram mais importantes em guerras reais. A katana ganhou enorme simbolismo porque representava a alma do samurai. Mas nas batalhas, especialmente contra exércitos organizados, outras armas tinham um papel fundamental. Com o avanço dos conflitos, os samurais deixaram de ser apenas guerreiros individuais e passaram a integrar grandes exércitos. A guerra no Japão feudal envolvia cavalaria, infantaria, arqueiros, lanceiros e mais tarde armas de fogo. Um dos períodos mais violentos foi o Sengoku, conhecido como o período dos Estados Guerreiros, quando o país mergulhou em guerras quase constantes. Foi uma época de traições, alianças instáveis, batalhas gigantescas e ascensão de grandes líderes militares. Nomes como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu mudaram o destino do Japão. Nobunaga foi um dos primeiros a usar armas de fogo de maneira estratégica em larga escala, mostrando que até mesmo a tradição samurai precisava se adaptar à tecnologia. Hideyoshi continuou o processo de unificação do país e reorganizou a sociedade japonesa. Já Tokugawa Ieyasu venceu a decisiva batalha de Sekigahara em 1600 e iniciou o Shogunato Tokugawa, um governo militar que manteria o Japão relativamente estável por mais de 2 séculos. Durante esse período de paz, os samurais passaram por uma grande transformação. Como havia menos guerras, muitos deixaram de viver como combatentes ativos e se tornaram administradores, funcionários, professores, estudiosos e burocratas. A espada continuava sendo símbolo de status, mas muitos samurais passaram mais tempo escrevendo documentos do que lutando em campos de batalha. Foi também nesse período que a imagem idealizada do samurai ganhou força. O código de honra, conhecido como Bushiji, passou a ser associado à coragem, lealdade, autocontrole, respeito e disposição para morrer com dignidade. Porém, é importante entender que o Bushiji, como muitas pessoas conhecem hoje, foi organizado e romantizado em grande parte depois do auge das guerras samurais. Na prática, os samurais nem sempre seguiam um código perfeito. Como qualquer classe guerreira, eles viviam dentro de uma sociedade marcada por interesses políticos, ambição, medo, sobrevivência e poder. Um dos aspectos mais conhecidos da cultura samurai é o seppuku, o suicídio ritual, realizado para preservar a honra ou evitar a captura. Esse ritual se tornou um símbolo extremo da mentalidade guerreira japonesa, mas não era algo simples nem comum como muitas obras de ficção fazem parecer. Ele estava ligado a contextos específicos de derrota, punição, protesto ou demonstração de lealdade. Para os samurais, morrer de forma honrada podia ser considerado melhor do que viver com vergonha. Mas essa visão também refletia a rigidez social e militar daquele tempo. Outro ponto importante é que os samurais não eram apenas homens armados. Muitos recebiam educação em literatura, caligrafia, filosofia, poesia e artes. A ideia do guerreiro culto era valorizada, especialmente em tempos de paz. Alguns samurais se destacaram não só pela habilidade com a espada, mas também pela inteligência e pela produção de textos. Miyamoto Musashi, por exemplo, ficou famoso como espadachim invencível, mas também escreveu o livro dos 5 Anéis, uma obra sobre estratégia, disciplina e percepção. A história dos samurais também inclui mulheres guerreiras, muitas vezes esquecidas. As Onna Bujeshi eram mulheres treinadas para defender suas casas, famílias e territórios em tempos de guerra. Algumas se tornaram figuras lendárias, como Tomoe Gozen, lembrada por sua coragem e habilidade em batalha. Isso mostra que a sociedade samurai era mais diversa do que muitos imaginam, embora profundamente hierárquica e dominada por valores masculinos. Com o passar do tempo, o mundo dos samurais começou a entrar em crise. No século XIX, o Japão foi forçado a se abrir ao Ocidente após a chegada de navios estrangeiros, especialmente os dos Estados Unidos. O país percebeu que precisava se modernizar rapidamente para não ser dominado por potências estrangeiras, como havia acontecido com outras nações asiáticas. Esse processo levou à restauração Meiji, em 1868, quando o poder imperial foi restaurado, e o sistema feudal começou a ser desmontado para construir um Estado moderno. O Japão aboliu os privilégios dos samurais, criou um exército nacional baseado no recrutamento obrigatório e proibiu o uso público de espadas por antigos guerreiros. Para muitos samurais, isso foi uma humilhação
profunda, eles perderam status, renda e função social. Alguns aceitaram a mudança e se tornaram políticos, militares modernos, empresários ou professores. Outros resistiram à rebelião de Satsuma em 1877, liderada por Saige Takamori. É frequentemente lembrada como o último grande levante samurai contra o novo Japão moderno. A derrota dessa rebelião simbolizou o fim definitivo da era dos samurais como classe guerreira. Mas embora tenham desaparecido como grupo social, os samurais nunca deixaram de existir na memória cultural do Japão. Sua imagem foi transformada em símbolo de disciplina, coragem, honra e identidade nacional. Filmes, livros, mangás, animes e jogos espalharam essa imagem pelo mundo, muitas vezes misturando fatos históricos com lendas. Hoje, quando pensamos em samurais, imaginamos guerreiros solitários empunhando katanas, seguindo códigos rígidos e enfrentando a morte sem medo. Parte disso tem base histórica, mas outra parte é construção cultural. A verdadeira história dos samurais é mais rica, mais humana e mais contraditória. Eles foram guerreiros, servidores, administradores, poetas, estrategistas e, em muitos momentos, instrumentos de dominação. Viveram em uma sociedade marcada por honra, mas também por violência, por lealdade, mas também por traições, por tradição, mas também por adaptação. O legado dos samurais continua fascinando porque representa uma mistura poderosa de beleza e brutalidade, disciplina e conflito, mito e realidade. Eles ajudaram a moldar o Japão feudal, influenciaram a política, a guerra, a cultura e a identidade do país. Entender a verdadeira história dos samurais é perceber que eles não foram apenas personagens lendários do passado, mas seres humanos inseridos em um tempo de guerras, mudanças e escolhas difíceis. E talvez seja exatamente isso que torne sua história tão fascinante. Por trás da armadura, da espada e da honra, havia homens e mulheres tentando sobreviver, conquistar poder, servir seus senhores e deixar seu nome marcado em uma das épocas mais impressionantes da história japonesa. Com o fim da classe samurai, muitas tradições desapareceram, mas outras foram preservadas e incorporadas à identidade do Japão moderno. Diversos descendentes de antigos samurais passaram a ocupar cargos importantes no novo governo, no exército imperial e nas universidades. A disciplina, a lealdade e o senso de dever que marcaram a cultura samurai continuaram influenciando a sociedade japonesa, embora adaptados a uma nova realidade. Alguns historiadores afirmam que certos valores associados ao trabalho, à organização e ao comprometimento, presentes no Japão contemporâneo, têm raízes, em parte, na ética desenvolvida durante o período feudal. No entanto, é importante não exagerar essa relação, pois o Japão moderno também foi moldado por profundas transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas após a restauração Meiji. Outra curiosidade pouco conhecida é que nem todos os samurais eram ricos ou viviam em grandes castelos. Muitos enfrentavam dificuldades financeiras, especialmente durante os longos períodos de paz do shogunato Tokugawa. Como dependiam de pagamentos feitos por seus senhores feudais, alguns passaram a viver com poucos recursos. Há registros de samurais que davam aulas, escreviam livros, praticavam medicina ou exerciam outras atividades para complementar sua renda. Isso mostra que a vida dessa classe era muito mais diversa do que costuma aparecer nas obras de ficção. Quando um senhor feudal morria ou perdia suas terras, seus samurais podiam ficar sem mestre. Esses guerreiros eram conhecidos como R-Nin, um nome que significa literalmente homem à deriva. Sem um daimyo para servir, muitos R-Nin enfrentavam enormes dificuldades. Alguns se tornavam mercenários, guarda-costas ou instrutores de artes marciais. Outros acabavam envolvidos em atividades criminosas para sobreviver, mas também houve R-Nin que se tornaram exemplos de lealdade, como os famosos 47R, Nin, cuja história atravessou os séculos e se tornou uma das maiores lendas do Japão. Eles desafiaram as autoridades para vingar a morte de seu antigo senhor, mesmo sabendo que isso lhes custaria a própria vida. O episódio é lembrado até hoje como um símbolo de fidelidade e honra. A armadura dos samurais também merece destaque, diferentemente da pesada armadura usada por muitos cavaleiros europeus. As armaduras japonesas eram projetadas para oferecer equilíbrio entre proteção e mobilidade. Eram compostas por pequenas placas de ferro ou couro unidas por cordões de seda, permitindo que o guerreiro cavalgasse, manejasse o arco e lutasse com relativa agilidade. Os capacetes frequentemente exibiam grandes ornamentos, como chifres, luas crescentes ou máscaras assustadoras, que tinham a função de intimidar o inimigo e facilitar a identificação dos comandantes durante as batalhas. As espadas dos samurais Tornare Misei, um dos maiores símbolos da cultura japonesa, a katana era considerada muito mais do que uma arma. Sua fabricação envolvia um processo extremamente complexo, realizado por mestres ferreiros que dobravam o aço repetidas vezes para aumentar sua resistência e flexibilidade. A criação de uma única espada podia levar semanas ou até meses. Em muitos casos, a katana era tratada quase como um objeto sagrado e passava de geração em geração dentro da mesma família. Perder a espada era considerado uma grande desonra, pois ela representava não apenas a capacidade de combate, mas também a identidade do próprio samurai. Apesar dessa forte ligação com a espada, os samurais eram estrategistas antes de serem duelistas. Muitos conflitos eram vencidos graças ao planejamento, ao conhecimento do terreno e à capacidade de formar alianças. Grandes comandantes entendiam que a inteligência era tão importante quanto a força. Essa mentalidade aparece claramente
nos escritos de Miyamoto Musashi, que defendia que o verdadeiro guerreiro precisava dominar não apenas as técnicas de combate, mas também a capacidade de compreender o adversário, controlar suas emoções e adaptar-se a qualquer situação. Os castelos japoneses também tiveram um papel fundamental na história dos samurais. Construídos em posições estratégicas, eles funcionavam como centros administrativos, militares e políticos. Cercados por fossos, muralhas e complexos sistemas de defesa, esses castelos eram verdadeiras fortalezas. Ao redor deles surgiam cidades inteiras, habitadas por comerciantes, artesãos, agricultores e famílias de samurais. Muitos dos grandes centros urbanos do Japão moderno tiveram origem nesses antigos castelos feudais. Ao longo dos séculos, os samurais participaram de alguns dos momentos mais importantes da história japonesa. Desde a consolidação do shogunato Kamakura no século XII até a modernização do país no século XIX. Eles testemunharam invasões estrangeiras, guerras civis, períodos de paz, crises econômicas e profundas mudanças culturais. Em cada uma dessas fases precisaram se adaptar para sobreviver. Alguns alcançaram enorme poder político, outros desapareceram na pobreza e no anonimato. Hoje a influência dos samurais continua viva em praticamente todos os aspectos da cultura japonesa. Eles inspiram filmes, séries, livros, mangás, animes e videogames consumidos por milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, é importante separar a lenda da realidade. O samurai perfeito, invencível e absolutamente fiel ao código de honra é em grande parte uma idealização construída ao longo dos séculos. Os verdadeiros samurais eram seres humanos, sujeitos aos mesmos conflitos, ambições, medos e limitações de qualquer pessoa. Talvez seja justamente essa combinação entre realidade e mito que torne sua história tão fascinante. Eles viveram em um período de profundas transformações, influenciaram o destino de uma nação inteira e deixaram um legado que ultrapassou as fronteiras do Japão. Mais do que guerreiros armados com espadas, os samurais foram protagonistas de uma das histórias mais extraordinárias da humanidade. Sua trajetória continua despertando admiração porque representa um encontro entre coragem, disciplina, estratégia, tradição e mudança, mostrando como uma classe de guerreiros conseguiu moldar a identidade de um país e permanecer viva na memória coletiva, mesmo séculos após o fim de sua era. Antes de encerrar, vale lembrar que a verdadeira história dos samurais é muito mais rica e fascinante do que a imagem retratada em filmes e séries. Eles não foram apenas guerreiros habilidosos, mas personagens fundamentais na formação do Japão, influenciando sua política, sua cultura e sua identidade durante séculos. Seu legado continua vivo até hoje, inspirando pessoas em todo o mundo com histórias de coragem, disciplina, estratégia e perseverança. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos sobre a cultura do Japão e outros países da Ásia Oriental. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse voltar no tempo, teria coragem de viver como um samurai no Japão feudal? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.